O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai conversar com o presidente russo, Vladimir Putin, por telefone. A informação também foi confirmada pela Rússia. A conversa entre os líderes deve acontecer amanhã. Trump afirmou que vai discutir o fim da guerra na Ucrânia depois de conversas positivas entre autoridades americanas e russas em Moscou. Trump está tentando ganhar o apoio de Putin para uma proposta de cessar-fogo de 30 dias que a Ucrânia aceitou na semana passada, enquanto os dois países continuam trocando ataques. O que podemos esperar dessa conversa importante, hein? Sobre isso eu converso agora com Lier Ferreira, que é pesquisador do Núcleo de Estudos dos Países BRICS da Universidade Federal Fluminense. Boa tarde, seja sempre muito bem-vindo à Conexão. Boa tarde, Kelly. Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou um pouco rouco hoje, né, de tanto gritar com a vitória do Flamengo ontem, mas vamos lá. Eu acho que a gente tem tudo para ter aí uma conversa de muito alto nível, né? Porque o Trump está particularmente empenhado na solução do conflito russo-ucraniano. Essa conversa ela já vem sendo delineada há algum tempo, a gente, né, já teve oportunidade de comentar aqui no jornal em outros momentos essa aproximação entre os dois mandatários, que historicamente sempre se deram bastante bem. E o que está faltando agora, Kelly, basicamente são duas questões importantes. A primeira é a seguinte: como é que vai ficar o status dos territórios ucranianos que hoje já estão sendo ocupados pela Rússia? Por um outro lado, quem vai estabelecer ali a garantia de paz entre as partes. Os europeus desejam que sejam tropas da OTAN, né? Já os russos não admitem essa possibilidade. Então, essas são as questões que faltam ser ajustadas e a gente acredita que é isso que vai estar orientando essa conversa telefônica entre o Trump e o Putin amanhã. Lier, a gente imagina que quando dois líderes se encontram, né? Houve já muita conversa antes entre outras cabeças do governo, para que o que aconteça ali na reunião entre os chefes de Estado seja apenas um protocolo ali para fechar o que já foi discutido. Porém, não foi o que aconteceu em relação ao Zelensky lá na Casa Branca, né? A gente viu realmente o que aconteceu, foi realmente uma situação muito complicada. A gente estava, inclusive, ao vivo aqui no Conexão, quando houve a transmissão da reunião entre Zelensky e Donald Trump. Agora, a gente pode esperar uma situação diferente? Eu pergunto, porque na semana passada, a Rússia, né, o Putin, alegou que esse cessar-fogo de 30 dias para a Ucrânia poderia dar um tempo para as tropas ucranianas se reorganizarem e, mais do que isso, receber armamento também. Olha, essa possibilidade ela é real, né? Nós estamos acompanhando, inclusive, nas últimas horas, um ataque ucraniano a estações petrolíferas russas. Na verdade, né, o Volodymyr Zelensky ele está tentando todos os recursos para que ele tenha algo a negociar, né, nesse contexto da guerra. Em algum momento, né, o Zelensky também será chamado para a mesa de negociação. Afinal de contas, um tratado de cessar-fogo entre Rússia, né, e Ucrânia deverá contar necessariamente, né, com a assinatura do Volodymyr Zelensky, junto, evidentemente, com Vladimir Putin e junto daqueles que estão afiançando o acordo, muito particularmente o Donald Trump. Então, assim, o Zelensky está tentando todas as possibilidades, né, para que ele tenha algo a negociar, para que ele possa perder o mínimo possível, né, nesse processo. É óbvio que nós sabemos que a situação ucraniana hoje é muito difícil. E mesmo essa reorganização do ponto de vista bélico-militar, bem como do fornecimento de armas, né, e outros reforços logísticos, que são sim esperados pela Ucrânia, eles são pouco prováveis nesse momento, porque nós sabemos que a inteligência americana não está apoiando a Ucrânia nesse momento. Então, assim, isso pode acontecer muito por parte dos europeus, né, particularmente ingleses e franceses, que estão muito desconfortáveis ainda com esse acordo, além de outros aliados, como Polônia, né, e outros segmentos no leste europeu, que tradicionalmente são muito desconfiados das reais intenções da Rússia no leste europeu, porque viveram no passado sob o jugo soviético. No entanto, esse cessar-fogo é necessário e ele tem que ser garantido, principalmente porque o povo ucraniano já não suporta mais os impactos dessa guerra. Então, assim, eu quero crer que ele será alcançado, que nós teremos um cessar-fogo e que, a partir daí, nós teremos as condições mínimas necessárias para encerrar esse conflito.
A Ucrânia perderá certamente, mas a sua população será a grande vitoriosa com o final do conflito. É isso que a gente espera. Agora, Ali, vamos lá, né? Primeiro, a pressão foi em relação à Ucrânia, que aceitou os termos colocados pelos Estados Unidos. A gente até mencionou na semana passada que agora a pressão foi para a Rússia, a bola da vez está com a Rússia. O que pode acontecer nessa relação Estados Unidos e Rússia se Putin não aceitar o cessar-fogo? Olha, eu não acredito que o Putin deixe de aceitar o cessar-fogo se as condições desse cessar-fogo atenderem às necessidades russas. O que nós estamos vendo na prática é que o governo anterior dos Estados Unidos, o governo Biden, quando apostou muito fortemente nesse conflito entre russos e ucranianos, apoiando evidentemente os ucranianos, ele acabou projetando a Rússia para muito próximo da China. Então, o que o Trump tem tentado, na verdade, é estabelecer ali algum tipo de ruptura para que Moscou não se aproxime tanto de Pequim e não seja tão dependente de Pequim como, na prática, ele acaba sendo do ponto de vista financeiro. Não bélico-militar, evidentemente, mas do ponto de vista financeiro, ou seja, dos recursos necessários para movimentar a imensa máquina de guerra russa. Nesse sentido, eu acredito que o Donald Trump tenderá a concordar e a aceitar todos os termos gerais que são de interesse do Putin nesse momento e irá impor esses termos goela abaixo, tanto, evidentemente, da Ucrânia quanto dos principais parceiros europeus. Eu acho que é esse ajuste fino, não é, que eles irão conversar amanhã. Porque, como você muito bem colocou, Kelly, essas reuniões de cúpula, elas têm uma preparação anterior. Nós assistimos, inclusive, autoridades do primeiro e segundo escalão norte-americano, na semana passada, conversando com Putin, delineando ali os aspectos fundamentais, e a gente acredita que quando uma conversa de cúpula dessa é marcada, ainda que por telefone, mas ela é previamente anunciada, é porque realmente as linhas gerais já estão acordadas e que essa conversa será apenas uma forma de sacramentar e justificar para a opinião pública aquelas decisões que serão publicadas subsequentemente. Mas, honestamente, nesse momento, eu não acredito que o Putin recue desse acordo com o Donald Trump. Bom, vamos acompanhar com certeza. Você citou agora há pouco, né, a questão de um ataque da Ucrânia e chega a informação para a gente aqui sobre isso, porque realmente forças ucranianas atacaram o sul da Rússia com drones durante a noite. Uma pessoa ficou ferida e foi levada ao hospital. Uma refinaria de petróleo pegou fogo. Já a Rússia atacou a Ucrânia com quase 200 drones. O ataque ucraniano contra a refinaria de petróleo da região russa de Astrakhan foi o mais recente de uma série de bombardeios entre os dois países contra instalações energéticas, né? É cada país ali tentando realmente danificar essas estruturas que são muito importantes, né? E a Ucrânia, eu acho que é uma tentativa de se mostrar ainda viva no combate, né? Exatamente, Kelly. Por um lado, o Putin se preocupa, como você muito bem delineou, com uma eventual reorganização das forças militares e da logística ucraniana nesse cessar-fogo. Por um outro lado, a Ucrânia também se preocupa em ter alguma coisa para o que negociar quando ela for chamada de fato à mesa de negociações. Como eu disse, não haverá uma paz sem que haja a assinatura de Volodymyr Zelensky, embora nós saibamos que as relações entre a Ucrânia e os Estados Unidos já fecharam aquilo que os Estados Unidos desejam obter do Zelensky, ele tenta ali, dentro das suas possibilidades, negociar uma situação um pouco mais favorável, tanto para a Ucrânia quanto para si mesmo. Fontes internacionais indicam que o próprio Volodymyr Zelensky estaria com a sua liderança na Ucrânia ameaçada, não apenas pela falta de apoio dos Estados Unidos, como pelas forças ucranianas, forças internas políticas, que já são contrárias à continuidade do seu governo e desejam aí a feitura de novas eleições. Então, tudo isso está colocado nesse tabuleiro estratégico, são múltiplas variáveis, múltiplos interesses que estão aí na agenda, interesses institucionais dos países, interesses pessoais dos seus respectivos governantes, mas não há um caminho de volta. O que nós estamos observando com muita contundência é que essa guerra está chegando ao fim pelo alinhamento entre as superpotências, leia-se,
Estados Unidos e Rússia, e, infelizmente, né, ela vai impor perdas territoriais à Ucrânia. Então, nesse momento, o Zelensky tenta aí, de alguma forma, se movimentar para ter algo a negociar, mas eu, honestamente, já não acredito nas suas possibilidades e nas possibilidades de batalha da Ucrânia nesse momento. Lier, a gente vai falar agora de um outro ponto de tensão importante que a gente tem acompanhado também aqui no Conexão. Olha só, a Casa Branca confirmou que a ação militar contra os rebeldes Houthis no Iêmen resultou na morte de vários líderes importantes do grupo. Os Estados Unidos atacaram vários redutos neste fim de semana, incluindo na capital Iêmen. Essa é a primeira grande ação militar americana desde o retorno de Donald Trump à presidência em janeiro. A estimativa é de que mais de 50 pessoas morreram nos bombardeios. Em resposta, os rebeldes afirmaram ter atacado porta-aviões americanos no Mar Vermelho. Nas redes sociais, Trump acusou o grupo de prática de pirataria, violência e terrorismo contra navios e aeronaves de vários países. Os rebeldes Houthis são apoiados financeiramente pelo Irã e mantém vínculos com organizações terroristas como Hamas e Hezbollah. Desde o começo do conflito na faixa de Gaza, eles vêm atacando embarcações e bloqueando rotas internacionais no Mar Vermelho. Olha, é muito preocupante, inclusive quando eles começaram esses ataques, né, ventilou-se um abalo na economia global, inclusive, né, por causa desses ataques a navios. Isso é verdade, Kelly. O Iêmen está localizado, né, no Golfo de Aden, que é o principal porto de entrada para o Mar Mediterrâneo. E o Mar Mediterrâneo é o principal ponto de escoamento do petróleo, né, da imensa quantidade de petróleo que é produzida na Península Arábica, muito particularmente pela Arábia Saudita. Então, assim, o Iêmen está numa posição estratégica ali, né, do lado oposto ao chifre da África. O Golfo de Aden é uma passagem muito estreita e que, de fato, facilita, né, a vida desses, entre aspas, piratas contemporâneos para fazerem os ataques aí aos navios cargueiros e, eventualmente, também, né, aos navios militares. Os Houthis, eles são um grupo rebelde iemita, né, que são combatidos pelas forças regulares do exército do Iêmen. O seu principal líder, o Hussein al-Houthi, né, que inclusive ajuda a denominar o grupo, ele foi morto, né, em setembro do ano passado pelo exército iemita, mas existem outras lideranças importantes que dão sustentação ao grupo, e agora o Donald Trump está fazendo um investimento político muito duro, qual seja, ele está acusando o Irã, né, pelo financiamento aos Houthis. O Irã, de fato, é um dos apoiadores dos Houthis, até porque, assim como os Houthis, os iranianos também são xiitas. Então, essa aproximação religiosa e cultural, né, também aproxima as perspectivas políticas. E os Estados Unidos de Donald Trump estão dizendo agora de uma forma muito dura que, a partir desse momento, qualquer ataque que for feito pelos Houthis a navios comerciais ou militares norte-americanos serão considerados um ataque direto do Irã a esses navios, a essas naves. Então, assim, espera-se, na verdade, que os Estados Unidos, para além de aportar, né, recursos e tropas para combater os Houthis no Iêmen, como já vem fazendo desde a semana passada, que, na verdade, ele também prepare algum tipo de sanção econômica e militar contra o Irã. E isso poderá elevar a temperatura, Kelly, no Oriente Médio, que nós sabemos que já é uma área bastante sujeita a abalos sísmicos do ponto de vista bélico-militar. Vamos aguardar para ver o desdobramento dos acontecimentos. Até porque a gente acompanhou, né, nos últimos anos, vários grupos terroristas agindo de forma coordenada, né? Então, veja, é um desafio muito grande, todos sendo apoiados pelo Irã. Vamos seguir acompanhando, mas está chegando um outro ponto importante para a sua análise também, Lier. Os Estados Unidos deportaram centenas de imigrantes ilegais para um presídio de segurança máxima em El Salvador. Segundo o governo americano, o grupo faz parte de uma gangue venezuelana. A deportação aconteceu em meio a uma proibição judicial para que o voo não decolasse.
A Casa Branca nega ter violado qualquer ordem judicial. Segundo o governo americano, os juízes federais não têm jurisdição para impedir as deportações. O presidente Trump fez uso de uma lei do século XVIII, válida para um período de guerra, para agilizar a expulsão dos deportados. Lier. Olha, situação muito difícil porque ela mexe não apenas com as relações internacionais, mas ela mexe muito fortemente com a institucionalidade norte-americana, né, com o direito constitucional americano. Nós sabemos que, tradicionalmente, os Estados Unidos, né, têm um apreço muito grande pela sua Constituição, a Constituição de 1787, a única ainda em vigor nas Américas, com as suas aproximadamente 25 emendas, mas isso coloca, né, uma institucionalidade assim, coloca em xeque essa institucionalidade norte-americana. Essa prisão, não é, para a qual esses elementos estão sendo deportados, são predominantemente venezuelanos, mas existem também ali, segundo denúncias, cidadãos americanos, né, também condenados por terrorismo. É a prisão de Cecote, em El Salvador, né, feita pelo Nayib Bukele, que é o presidente, e essa prisão, né, o Cecote, que é o Centro de Confinamento de Terrorismo, ele foi inaugurado em 22, durante o primeiro mandato, né, do Bukele perante El Salvador. É uma prisão de segurança máxima, né? Ela é considerada o Alcatraz da América Central, em alusão à velha prisão de Alcatraz nos Estados Unidos. Né? O Bukele ofereceu as vagas ociosas, digamos assim, desta prisão para o governo norte-americano. Essa prisão ela tem um regime assim absolutamente rígido, né, com luzes artificiais que iluminam as celas e o pátio interno por 24 horas, 7 dias por semana. Os prisioneiros dormem em camas de ferro, né? Eles estão sempre com circuitos internos de TV monitorando cada etapa. Os policiais são encapuzados para que não possam ser identificados pelos prisioneiros. De fato, assim, é uma situação que, inclusive, tem gerado muitas denúncias de aviltamento dos direitos humanos. E ao confrontar a justiça dos Estados Unidos para enviar prisioneiros, predominantemente venezuelanos, para essa prisão, parece que o Trump tem aberto mais um ponto de tensão, né, dos muitos que ele já tem encabeçado. O que eu me pergunto, Kelly, sempre é: qual o momento em que essas várias frentes de tensão, conflito, né, questões comerciais, questões militares, né, questões de segurança, questões jurídicas, dentre outras, vão começar a impactar mais diretamente o próprio Donald Trump? Eu ousaria dizer que isso já está começando, né? Porque a gente tem visto uma queda na popularidade do Donald Trump e vamos ver até que ponto essas ações, muitas das quais ao arrepio da legalidade, tanto do direito internacional quanto do direito americano, vão poder continuar sendo feitas pelo atual presidente dos Estados Unidos. Pois é, e tem mais tensão, viu? Porque a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico reduziu as previsões para o crescimento mundial para 2025. O cenário claro de incerteza geopolítica e tensões comerciais. A organização projeta que o produto interno bruto mundial deve avançar 3,1% em 2025 contra 3,3% da previsão anunciada lá em dezembro. A organização internacional reduziu em 0,2 e meio ponto, respectivamente, as previsões de crescimento da economia americana para 2025 e 2026. As tensões comerciais em andamento desde o retorno de Trump e as incertezas geopolíticas e institucionais que atingem vários países afetam as perspectivas de crescimento. Segundo a OCDE, o crescimento nos Estados Unidos, México e Canadá vai desacelerar à medida que os aumentos tarifários entrarem em vigor. Ou seja, realmente é um cenário desafiador, hein? É um cenário desafiador, Kelly, mas veja que coisa interessante. Quando você fala, né, numa retração do PIB mundial de 3,1 para 3,3 para 3,1, isso não parece muito significativo. Talvez aquela pessoa que nos acompanhe de casa nesse momento fale: poxa, isso é uma diminuição muito pequena. Por que está sendo noticiado de uma forma tão impactante? Primeiro, porque nós estamos vendo aí medidas unilaterais que estão sendo adotadas pelo governo norte-americano, sem consulta aos seus parceiros, sem respeito às organizações internacionais que regem o comércio global, particularmente a Organização Mundial do Comércio, do qual os Estados Unidos é uma parte importante.
Por um outro lado, como você bem sugeriu, Kelly, países como Canadá e México serão muito duramente impactados. O Canadá, por exemplo, né, já tem um crescimento previsto para 2025 de apenas 0,7%, né, contra previsões anteriores que falavam em 2,1%. Ou seja, nós estamos falando de um corte de 2/3 na perspectiva de crescimento. No caso do México, a perspectiva é ainda mais grave, porque as projeções da própria OCDE para a retração de crescimento do México é de 2,5 pontos. E é importante a gente dizer o seguinte, essas medidas, né, que estão sendo sopesadas pela OCDE nesse momento, elas não agregam uma série de outros anúncios de restrição tarifária que os Estados Unidos vêm fazendo, particularmente em relação a parceiros importantes, né, como a China, como a Indonésia, como a Índia, além, claro, né, daquelas que nós já tivemos a oportunidade de analisar aqui, com relação ao aço e ao alumínio do Brasil e a outros países. Por enquanto, apenas a Europa está sendo menos afetada, mas mesmo assim, né, a própria OCDE já prevê um aumento, né, menor do PIB na Alemanha esse ano, a projeção é de 0,4% contra 0,7% das projeções anteriores. A França também, né, um pouco menos afetada, com uma queda projetada de 0,2%, ou seja, crescimento de 1 ponto para 0,8%, mas, enfim, o que nós estamos vendo é um cenário global de restrição, né, onde até países que não estão ainda tão diretamente impactados como a Europa e o próprio Japão acabam tendo aí repercussões negativas. E conforme essas medidas forem sendo anunciadas e conforme os países, né, forem retaliando, né, as sanções feitas unilateralmente pelos Estados Unidos, a gente pode ter aí uma queda ainda maior do PIB global, o que é certamente uma notícia muito ruim, porque ela, além de prejudicar os países, vai prejudicar o padrão de vida e o bolso das pessoas em cada um desses países, inclusive no Brasil, Kelly, infelizmente. Todo mundo é afetado, né? Por isso que a gente traz essa análise mesmo. Muito obrigada, Lier. Sempre muito importante contar com você aqui no Conexão. Uma boa tarde, até a próxima. Kelly, muito obrigado pela oportunidade de falar com você e com o nosso assinante. Um grande abraço a todos. Obrigada mais uma vez.